Graça, misericórdia e paz aos nossos irmãos, irmãs e amigos que acompanham diariamente ou esporadicamente a nossa live. Estamos de volta e iniciando mais uma apresentação da live Gotas de Orvalho. Queremos agradecer a Deus e a você que diariamente está conosco nestes momentos de meditação, de gratidão, de adoração ao Senhor e de contemplação da sua misericórdia e do seu amor eterno. Uma vida que é movida pela fé, independente da religiosidade, independente dos conceitos humanos e aqueles conceitos que a gente fabrica, né? A gente procura conduzir a nossa vida, uma vida que vive na dependência da fé que foi entregue aos santos. É uma vida de gratidão por tudo quanto o nosso Deus tem feito por nós. A vida que temos pela fé é simplesmente uma demonstração de que a bondade de Deus e o seu amor infindo estão em sintonia 24 horas durante a nossa existência. E você sabe como é. Quem vive esta vida pela fé que nos foi entregue, vive essa vida de acordo com a vontade daquele que nos dá esperança, nos consola, nos conforta e nos enche de prazer. A questão da nossa existência como dependente única e exclusivamente da bondade e da misericórdia do Senhor é que nós não vivemos para nós mesmos, como diz o apóstolo Paulo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então nós nem a nós mesmos pertencemos. Vivemos por causa daquele que nos amou e nos sustenta 24 horas, diuturnamente, em suas mãos protetoras. E na medida que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, descobrindo as lições que a vida nos dá, porque também é preciso que tenhamos a sensibilidade de notar que a própria vida nos oferece determinadas lições, nos oferece determinadas situações que nos ajudam a amadurecer, que nos ajudam a nos manter firmes
dos nossos propósitos como criatura humana. E também temos que perceber que é preciso a sensibilidade para atrair o amor que Deus tem dispensado sobre a nossa vida e ouvir os seus ensinamentos. É debaixo deste manuseio de Deus e da vida que nós construímos o nosso bem-estar ou os aborrecimentos que temos nessa vida. Propósitos para viver diante do altar de Deus devem ser muitos. Propósitos para que a vida não seja amarga e que nós não sejamos murmuradores, devem ser também aos milhares. Deus exige o comportamento adequado para essas situações. É por isso que a gente tem um livro, uma enciclopédia completa, com 66 livros, para nos orientar de dia e de noite. O crente não pode se queixar de falta de informação. Eu não sabia. Eu não sabia que isso era assim, porque você tem nas mãos e à sua disposição todo o recado de Deus, recado revelado, endereçado a cada um de nós. E nesse recado revelado de Deus, que é a sua palavra, a gente encontra todas as orientações necessárias para o nosso bem-estar espiritual. Nós não vivemos no mundo sozinhos, não sei se você já notou. A gente não vive sozinho no mundo. O nosso carro não é o único que trafega nas pistas de rolamentos da vida. A nossa presença não é a única no mundo. A nossa casa não é a única no mundo. Nós vivemos em sociedade e, consequentemente, vivemos rodeados de pessoas que andam na mesma direção, querendo o seu lugar ao sol. Então está você de um lado, o vizinho do outro lado tem também o vizinho, na frente da sua casa também tem os vizinhos, no muro, por trás, no muro da sua casa, tem também os vizinhos. Na pista de rolamento tem o carro das outras pessoas. E a gente vive exatamente essas condições, às vezes contraditórias, que a gente nem espera que essa ou aquela situação aconteça. Às vezes acontece. Aborrecimentos, dificuldades, problemas. Vai acontecendo. Na medida que a gente vai caminhando, as coisas vão acontecendo. E tem que ser assim mesmo. As coisas precisam acontecer.
E elas acontecem, porque aconteceram com os nossos antepassados, coisas que eles não gostaram que acontecesse. O que eu quero dizer com você, com tudo isso, é que nós todos estamos nos dirigindo para a terra prometida, para Sião, para Canaã. Assim como Israel andava no deserto, na direção da terra que manava leite e mel, nós estamos também na direção da nossa Canaã, se bem que a nossa é privilegiada, a Canaã celestial, a casa do Pai. Nós estamos voltando para a casa do Pai. E a semelhança daquela caminhada dos filhos de Israel, a exemplo daquela caminhada, os problemas são pertinentes, eles estão aí a todo instante. E assim como aquele povo no deserto precisava de orientação, e as orientações vinham da parte de Moisés e de Arão, nós temos a mesma necessidade dessas orientações. Não pensemos nós que é diferente, não. Os filhos de Israel precisavam de orientações para a caminhada. E tinham essas orientações vindas através de Moisés e Arão. E hoje nós temos também a nossa caminhada, que temos à nossa disposição não somente Arão, não somente Moisés, mas observa as milhares de pessoas que a gente tem através da sua história, dos seus exemplos, do testemunho que deram, da fé que professaram, do comportamento que nos legaram. Observa, nós não estamos sozinhos, nós não vivemos sozinhos. E essa multidão, como diz o livro, a carta aos Hebreus, essa multidão de testemunhas, e aí o escritor da carta aos Hebreus, nesse momento, se referia exatamente aos homens e mulheres que receberam essa fé, e o capítulo 11 faz aquela relação grandiosa e abençoada de homens e mulheres que receberam a fé. E a relação vai dizendo, pela fé Noé acreditou, pela fé Abraão acreditou, pela fé, e aí vai dizendo, fulano, cicrano, beltrano acreditou nisso, realizou isso, realizou aquilo outro. E aí quando termina aquela relação nominal, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e aí vai dizendo, você lendo o capítulo 11, você entende melhor o que eu estou querendo dizer. E aí quando termina aquela relação, aí o escritor diz, e me faltaria tempo se falasse de Davi, de Jefité, e aí faz outra relação de homens e mulheres que conquistaram reinos, que apagaram a força do fogo, que estiveram nas cavernas, que estiveram
dentro, na chama do fogo. E aí, eles fizeram tudo isso pela fé. E o comportamento, testemunho que essas pessoas nos legaram são hoje as orientações firmes que nos foram dadas, exatamente para nos orientar a que continuemos a nossa caminhada e que evitemos nos desviar para a direita ou para a esquerda. Tudo isso para o nosso bem. A gente não tem como dizer, me faltou referencial. De vez em quando a gente diz isso. Esse mundo está faltando referencial. Não está faltando. O que está faltando é a gente abrir os olhos para as referências. Para as referências. A gente quer que as nossas referências sejam outras. E não pode ser, não serão. E é por isso que a gente vem acompanhando esse tempo todo o que a Escritura diz desses homens e mulheres que foram além da força que tinham e pela fé conquistaram reinos, apagaram a força do fogo, enfrentaram a espada, andaram errantes pelos desertos e pelas cavernas, estiveram dentro da fornalha de fogo. Essas pessoas é que nos servem de referenciais ou de referências. Mas a gente quer uma referência soft, a base do mundo moderno. Aí fica difícil, porque é como a gente já falou aqui, a base do mundo moderno, do nosso mundo, o mundo odierno, é uma base completamente humana, carnal. E a Bíblia diz até que, em certo ponto, diabólica. Aí você imaginou a sua caminhada vai numa direção e as referências que esse mundo nos dá vai em outra direção. E aí a gente não pode adequar, mas não pode mesmo, não consegue adequar as orientações do mundo com a nossa caminhada, a nossa direção, o direcionamento que nós precisamos para continuar na caminhada. E aí o livro diz constantemente que o povo de Israel tinha que obedecer a quem? As orientações de Deus, transmitidas por quem? Por Moisés e Arão. E aí, é como o Senhor disse, se vocês andarem nos meus mandamentos e viverem na minha palavra e observarem os meus conselhos, então vocês se darão muito bem. Mas se vocês fizerem o contrário, vocês terão muitas dificuldades. A gente tem no final do livro de Deuteronômio
uma série de recomendações que Moisés faz, porque houve um momento que ele fez uma retrospectiva. Ele chamou a história desde a saída do Egito até próximo à entrada da terra prometida. E Moisés anunciou ao povo as suas falhas, os seus problemas, as suas dificuldades, a sua teimosia, a sua descrença, e mostrou para o povo que o Senhor colocou diante daquele povo a disposição de viver ou de morrer. Era uma escolha que eles tinham que fazer. Se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor, vocês viverão. Viverão bem, em paz. É isso que o texto quer dizer. Mas se vocês são rebeldes e desobedientes, a vida de vocês é como dizia a minha avó na linguagem que ela usava. A vida de vocês será um chafurdo. Sabe o que é chafurdo? É aquela vida que você não sabe o que é. É um negócio misturado, uma coisa sem pé e sem cabeça. Está entendendo? E Deus quer que a nossa vida seja abençoada. Hoje nós encerramos aqui o capítulo 16 do livro do Êxodo, observando as recomendações de Moisés em relação ao maná. Eles estavam recebendo, estavam comendo o maná no deserto. E aí Moisés, por ordem do Senhor, disse que eles deviam separar uma certa quantidade daquele maná, para que aquele maná servisse de referência ao que Deus tinha feito no passado para com Israel. Quando as gerações futuras perguntarem o que é isso, então os mais velhos vão dizer: esse aqui é o maná. Foi o alimento que o Senhor nos deu durante 40 anos. Esse aqui foi a provisão que o Senhor fez. Ele nos sustentou no deserto com esse maná, que era uma comida de primeira qualidade. Tinha gosto de mel, a Bíblia diz. Mas esse maná teve que ficar como referencial para aquele povo durante muito tempo. E os que vieram depois e perguntavam, os mais antigos diziam: foi assim que o Senhor nos sustentou. Olha, irmãos e irmãs e amigos, é bom a gente perceber que o cuidado do Senhor continua do mesmo jeito. Se você está no deserto, se você está em um lugar de estio, se você está em um lugar diferente, onde não é o seu lugar, porque o deserto não é o lugar de ninguém. Você que é crente e está nesse mundo, você está no deserto e aqui não é o seu lugar. Você vai de passagem, você está andando, você está se locomovendo rumo a Sião celestial. E aqui não é o seu lugar. A gente vai
em busca da nossa pátria, a nossa real pátria, a verdadeira pátria, a pátria nos céus. Essa é a verdade, não tem arrodeio não, é isso mesmo. Mesmo que nos digam que a gente está enganado e que a direção é para o outro lado, mas a verdade é que a gente busca a pátria que é o céu. E a gente está nessa caminhada, todos nós, enfrentando o deserto e todos os seus desafios. É isso mesmo. Vamos guardando a memória das coisas que o Senhor construiu para cada um de nós. Vamos guardar, porque as gerações futuras precisam saber que andou um homem e uma mulher de Deus nessas pairagens, na nossa região. Não é preciso você ser famoso, ter dinheiro, ser intelectual, ser socialmente reconhecido. Nunca você vai alcançar nesses termos, não. Mas alcançará o testemunho, você conservará o testemunho para as gerações futuras. Os seus filhos precisam saber, os seus netos precisam saber, os seus bisnetos, e aí vai. As gerações futuras precisam saber que fulano de tal dos Anzóis Pereira passou nessa região. O mal faz isso, sabia? Quem não se lembra da nossa geração e quantos anos se fazem, ou que já se passaram, quantos anos se passaram, que Lampião passou nessa região, e até hoje a gente lembra que ele passou. Por quê? Porque os antigos foram repassando para os novos, e escreveram hoje, se escreve a história. Então o bem também faz o seu rastro de presença, de passagem nesse mundo. Passou o irmão fulano de tal, era uma bênção. Era uma bênção. O que é isso aqui? Foi o irmão fulano de tal, nos anos de 2021, que construiu, que fez. É por isso que a gente tem que ir devagarinho, mas marcando o terreno com o precioso cheiro da graça de Deus. Amanhã, se Deus quiser, amanhã é quinta-feira, e a gente estará começando as reflexões no capítulo 17 do livro de Êxodo. E vamos descobrir um outro grande milagre que o Senhor realizou para abençoar Israel. Eu lhe aguardo amanhã. Vamos então orar, vamos estar diante do altar do Senhor neste momento. E vamos aos nomes dos irmãos e irmãs que acompanharam a nossa live ontem. A irmã Maria das Dores Costa, a irmã Maria das Dores, Maria Feitosa, a irmã Saúde Lopes, a irmã Antônia Gomes, a irmã Ana Célia, todas aqui em Apodi, a irmã Rita Daniel, aí em Aroeira d'Água, município de Tabuleiro do Norte, no Ceará, a irmã Raimunda Marinho,
a irmã Antônia Amara Silva, Raimundo Amarinho no Rio Novo, Amara Silva em Pau dos Ferros, Jailda Fernandes em Severiano Melo, Mara Rebouças em Santa Cruz, Arivanilza Germano em Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais, Deus abençoe. Presbítero Genilson Paiva em Santa Cruz, Edith Florencio em Apodi, Diana Souza em Felipe Guerra, Conceição Góes em Lagoa Rasa, Diácono Algaci Baldino, Deus abençoe o nosso irmão, a família, irmã Joana, a esposa e os filhos. Deus abençoe aí em Aroeira d'Água, município de Tabuleiro do Norte, no Ceará, Lia Maria Avelino em Felipe Guerra. Deus abençoe a todos vocês. Cleide Paiva, aqui em Apodi, e a irmã Lindalva, Deus abençoe. Continue acompanhando a apresentação da nossa live, para a glória de Deus. Jailda Fernandes em Severiano Melo, já o dissemos. Temos ainda, quem mais? Arineide Freire no assentamento Milagres. Lindinete Marroque em Martins, minha irmã, Deus abençoe, lhe dê saúde, vitória. Vanúzia Lopes e Maria Valdete, aqui em Apodi. Vânia Lúcia, em Apodi. Genildo Simone Brasil, em Apodi. E Janaína Fernandes, também em Apodi. A gente agradece aos irmãos e irmãs que estão conosco todos os dias, participando da nossa live. E agora vamos orar. Vamos estar diante do altar de Deus. Te agradecemos, Senhor, porque providenciaste um rastro de segurança, de firmeza, de convicção, para que hoje tenhamos tantas referências para seguirmos e andarmos com tranquilidade. Te agradecemos pelos teus cuidados, pelo teu amor, as coisas que o Senhor estabeleceu para que tenhamos a convicção firme de que estamos no caminho certo. Te adoramos, te bendizemos, exaltamos o teu nome, celebramos a tua santidade e reconhecemos os grandes feitos do Senhor para a glória do teu nome, para a exaltação da tua majestade santa e soberana. Abençoe cada irmão, cada irmã que acompanha conosco a apresentação desta live, aos que caminham, aos caminhantes que se dirigem para a Canaã celestial, sejam tocados e abençoados por causa da tua misericórdia. Abençoa, Senhor. Toca em cada vida, em cada coração. Repreende todo mal, toda perturbação, que o teu Espírito, que é santo e soberano, nos encha de convicções divinas e ajuda-nos a estar sempre diante de ti para a glória do teu nome. Repreende toda enfermidade, todo mal. Essa pessoa que agora ora conosco, busca conosco, seja tocada de forma especial e que o teu Espírito, que é santo, trabalhe agora
neste coração, dando livramento, saúde, renovando as forças e o coração para a glória do teu nome. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe. Estamos encerrando a live de hoje e lhe pedimos, lembramos, compartilhe a live, comente, curta e vamos fazer a obra do Senhor. Nos ajude a levar avante essa palavra do nosso Deus. Um abraço a todos e lembre-se, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.